Boa noite, meus irmãos. Saudade, graça e paz. Estarmos juntos aqui, nosso culto online, para trazer uma meditação da parte do Senhor e suplicar suas bênçãos sobre as nossas vidas. O tempo tem sido difícil, muitos irmãos têm compartilhado conosco da saudade da convivência, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Ele tem o melhor para o seu povo. Então vamos estar mantendo aí a fé firme no Senhor, na sua palavra, vamos estar orando um pelos outros e assim nos fortalecendo até aquele dia da sua volta. Eu queria trazer uma meditação no texto da palavra do Senhor que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 6, versículo de número 14. Aliás, é toda a parte que compreende dos versos 11 aos versículos 17, mas lerei apenas o versículo 14, que diz assim: Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vamos orar? Senhor, lemos aqui a Tua palavra, pedimos a Tua bênção aos irmãos que estão agora ao alcance da nossa voz, dessa mensagem, que o Senhor venha abençoar, Senhor, esse momento, que o Senhor venha abençoar as famílias, as casas, os corações, os membros da Igreja Congregacional do Bairro Fluminense, aqui em São Pedro da Aldeia. Ó Deus, aonde esse vídeo chegar, que ele possa promover uma revolução por conta da Tua palavra. Te somos agradecidos porque o Senhor tem cuidado da gente, protegido os seus, e te louvamos, Pai, pela palavra lida, intercedemos pelos nossos irmãos idosos, lembramos do irmão Deomir, da irmã Inácia, do irmão Humberto, da irmã Luísa, lembramos da irmã Edna, da irmã América, da irmã Orzelina. Senhor, lembramos, ó Deus, dos demais irmãos idosos da Tua casa, que agora não me recordo. Lembramos dos enfermos, da Sabrina, neta da nossa irmã Inácia. Queremos interceder pelas nossas irmãs grávidas, ó Deus, a nossa irmã Cristal, a nossa irmã Jaqueline. Ó Deus, lembramos do Arthur, que é o nosso mascote lá na igreja, filho dos nossos irmãos. Ó Pai, que Tu venhas da Esté e do David. Senhor, estenda a Tua boa mão sobre a vida de cada um, sobre os casais. Te louvamos, Senhor, por mais um ano de vida conjugal que Tu destes agora recentemente ao Caio, à Lorena, ao Caleb e à Rafa. Que o Senhor receba a nossa gratidão. Hoje é aniversário do nosso querido irmão, pastor Paulo Leite, que o Senhor também venha abençoá-lo nos seus anos de vida que Tu estás dando a ele, que o Senhor encha o seu coração de alegria na companhia de sua esposa, estenda a Tua bênção também aos seus filhos, o Tiago e Gustavo, seus netos, suas netas, a Igreja Fluminense, lá no centro do Rio, todos sejam abençoados. Lembramos das igrejas que estão em processo de sucessão pastoral, que Tu sustentes, a Igreja do Lindo Parque, ali em São Gonçalo. Te lembramos do trabalho missionário, Senhor, ali em Carvalhos, Minas Gerais também, pastor Valdir, a nossa irmã missionária Maria, o levantamento desse templo. Pedimos que Tu estendas a Tua mão sobre eles, pastor Benoni, que está à frente desse trabalho ali na logística, que em tudo o Teu nome seja glorificado. Agora que vamos meditar em Tua palavra, meu Deus, que Tu venhas, ó Deus, ser gracioso conosco e falar ao nosso coração. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Aqui, ó, Gálatas 6, versículo 14. Versículo 14. A gente tem pensado nesses dias, muitos pregadores, falado sobre esse tempo de crise. É um tempo de crise mundial,
né? Alguns correm logo para o livro do Apocalipse para encontrar ali alguma passagem, e tem, né, que fale do tempo do fim. Outros vão para meditar nas últimas palavras de Jesus quanto aos princípios das dores, a guerra, rumores de guerras, as pestes, todas essas coisas que compõem a proximidade do fim. De fato, nós queremos crer que a igreja dos dias de hoje ela está sendo a igreja do tempo do fim. Não entrarei agora na discussão se nós passaremos pela grande tribulação ou não, se seremos arrebatados antes dela, ou durante ela, ou após ela, isso agora não vem ao caso, mas o que eu quero aqui apenas destacar é que vivemos esse tempo onde se renova a questão da fé genuína, do evangelho genuíno, da busca da essência do evangelho, a razão de nossa existência. E junto a isso me faz pensar também nesse tempo de crise mundial. Estamos vivendo um tempo de crise mundial, não só por conta do coronavírus, Covid-19, mas aquilo que trará junto, que virá a reboque, crise econômica mundial, crise em diversas ordens. Tudo isto a gente quer entender que é o tapete de preparação para a chegada do espírito do anticristo, ou do próprio anticristo. As escrituras nos deixam pensar assim. Mas também não entraremos agora nesse particular. Eu quero agora falar dessa crise mundial. O que ela tem contribuído para a fé evangélica, para a vida dos crentes. E ela serve para mostrar a nós a necessidade de nos definirmos. A crise ela serve para ajudar a gente a pensar com respeito aos nossos finalmente. O que é que sobra? O que é que vai permanecer? O que é que vai ficar em nossa vida com respeito a esse momento de crise, que é um momento de aperto, de arroxo, de tudo isso que nós temos aqui visto, pensado. O que é que finalmente vai resultar tudo isso? Paulo vai dizer para nós de dois tipos de pessoas, que elas terão nelas o resultado desse tempo de crise mundial. O primeiro tipo de pessoa que Paulo vai dizer são os que se gloriam e os que se ostentam na carne. Se você ler os versículos anteriores ao que nós lemos aqui, no capítulo 6, do verso 11 ao versículo 17, você vai encontrar Paulo falando dos que se ostentam na carne, dos que se gloriam na carne. E aí ele fala dos que se gloriam do mundo, das coisas do mundo. E em contrapartida, Paulo também vai falar agora o segundo tipo de pessoa, diante dessa crise, que serve para definir quem é quem, os que se gloriam somente na cruz de Cristo. Me parece, eu posso estar equivocado e viajando no entendimento, mas eu quero partilhar esse pensamento com você. Me parece que os que se gloriam na carne, esses são os inimigos da cruz de Cristo. E aonde eu acho isso? Eu acho isso aqui em Filipenses, no capítulo 3, versículo 17. Eu queria que você acompanhasse comigo. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós. Então está dizendo que no meio dos que são da fé, tem pessoas que estão andando entre nós, dos quais repetidas vezes, ou seja, Paulo repetiu o sermão, Paulo falou mais de uma vez acerca do assunto. Eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, ou seja, ele repete as coisas e agora ele está pondo o coração na boca, está chorando, tá? Isso esmagou a vida dele. Que são esses que andam no meio de nós, que fez ele repetir, falar mais uma vez.
mais outra vez, acerca, são os inimigos da cruz de Cristo. Repare que Paulo não diz são inimigos de Jesus. Não, são os inimigos da cruz. Dos inimigos da cruz. A cruz tem a sua marca, a cruz tem as suas consequências. Quem não renunciar a si mesmo, não tomar a sua cruz a cada dia, disse o Senhor, não pode ser meu discípulo. Então isso é muito sério. Então está dizendo os inimigos da cruz de Cristo, gosta de Jesus, essa galera gospel, essa galera aí dos eventos, de uma fé rasa, rala, de uma vida espiritual totalmente desconectada com vida saudável, de princípios espirituais. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando dos que amam o Senhor. Então ele está dizendo que esse pessoal todo são os inimigos da cruz de Cristo. E explica, verso 19, o destino deles é a perdição. Então, o Deus deles é o ventre. Olha aí, ó. Pode ser até amiguinho de Jesus. Ah, I love you, Jesus. Mas se não anda com a cruz, não andar com a cruz pendurada no pescoço, não é isso? Viver o Evangelho, a vida de renúncia. Ele diz, o Deus deles é o ventre, é o desejo, é a alma, é o que eles gostam, é a preferência deles. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam, veja a Bíblia dizendo, só se preocupam com as coisas terrenas. Aí Paulo, em seguida, no verso 20, diz, pois a nossa pátria está nos céus. Então ele diz que isso implica na nossa relação com o céu. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então veja, ele diz dos inimigos da cruz de Cristo. E ele diz aqui em Gálatas, no capítulo 6, sobre os que se ostentam na carne. É um tipo de pessoa, dos que se gloriam na carne. E ele vai dizer também dos que, o segundo tipo de pessoa, os que só se gloriam na cruz. Então temos dois tipos de pessoa. Os que se ostentam e se gloriam na carne e os que só se gloriam na cruz de Cristo. Eu acho que esse ambiente que vivemos, ele serve para que haja um tipo de esvaziamento de motivos nos quais nós nos ostentamos, nos gloriamos, para que somente aprendamos a nos gloriar na cruz de Cristo. Vou repetir. Eu creio que esse tempo de crise mundial na qual nós vivemos, nós crentes vivemos, essa palavra é para crente, ocorre um tipo de esvaziamento de motivos nos quais nós nos agarramos, nos ostentamos e nos gloriamos. Um esvaziamento disso. Para que fiquemos tão somente, apenas, nos gloriando na cruz de Cristo. Eu creio que essa crise mundial nos serve como ajuda para nos gloriarmos apenas na cruz de Cristo. Paulo diz, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Talvez fique muito teórico, né? Deixa eu tentar ir um pouquinho mais para o prático, para perto de nós. Esse esvaziamento de motivos que às vezes sutilmente vão se acercando de nós, vão roubando o nosso coração, vão fragmentando a nossa fé, a nossa vida espiritual. Que motivos são esses que às vezes nós nos agarramos aqui e ali, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, não é verdade? Então, há essa guerra dentro da gente. Há essa guerra. E Deus, pelo seu espírito, usa esse tempo para nos ajudar. Nos ajudar
a tirar o que da gente? Às vezes nós nos gloriamos, nós nos ostentamos, sabe em quê? Nos nossos estudos. Nós achamos que somos muito bons nos nossos estudos, nos ostentamos nele, e isso acaba competindo com aquilo para o qual nós deveríamos estar, nos gloriando. Achamos que nós somos muito inteligentes, muito capazes, muito doutos, e aí vamos à nossa faculdade, à nossa universidade, ao nosso curso de pós, doutorado, PhD, essas coisas todas. Que Paulo aos Filipenses disse que considerou tudo isso perda, por conta da sublimidade do conhecimento de Cristo. Paulo colocou as coisas nos seus devidos lugares. E nós, por vaidade, queremos endeusar mentes, endeusar pensamentos, endeusar a nossa inteligência que Deus nos deu, e ela deve ficar no seu devido lugar. Quanta vaidade a gente vê por aí. Gente endeusando intelectos, gente envaidecida porque tem uma capacidade intelectual de inteligência a mais que o outro, e fica achando que é a última Coca-Cola no isopor cheio de gelo seco do deserto. Vaidade. Paulo diz: considerei tudo isso perda. Ah, pastor, está falando então que a gente não tem que estudar? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um gloriar, de uma vaidade, de uma ostentação que às vezes deixamos o nosso coração ser tomado, que compete com aquilo sobre o qual devemos nos gloriar. Paulo diz: na cruz de Cristo. E aí nivelamos a cruz de Cristo às outras coisas, ou colocamos abaixo. Uma outra coisa é que nos gloriamos da nossa profissão. No tempo de crise, a maioria das profissões estão como? A tua profissão. O que é que você faz no tempo de crise desse? Você não faz, ou faz pouco, ou faz restrito, ou faz... E aí? Aí você diz: não, eu sou... Tem gente que fala: eu sou... essa profissão é cristão. Coloca cristão em segundo lugar. Eu tenho um tipo de vaidade também. A outra coisa é nos recursos financeiros que temos, na nossa conta bancária. De que vale a sua conta bancária recheada num tempo desse? Você vai gastar com o que e aonde? Vaidade. Essas coisas competem com aquilo que é maior. Outra coisa, muita gente se ostenta no corpo sarado, na academia, fica postando o seu corpo, postando os seus contornos, o seu corpo musculoso, definido, sarado, e se ostenta nisso, se ostenta na beleza exterior. Essa beleza um dia vai embora. Mas enquanto não vai embora, pastor, a gente vai, né, melhorando nossa autoestima. Aí você fica endeusando, cultuando o seu corpo. Isso compete com gloriar-se somente na cruz de Cristo. Vê o tempo que você gasta, vê a energia, a finança, tudo isso que você gasta em manutenção de um endeusamento do seu corpo, em mostrar os seus contornos. Eu acho que você exagerou um pouquinho, não é não? Vaidade, né? Isso compete, isso é coisa da carne. Não estou dizendo para você ser relaxado, desleixado com o seu corpo, não. Mas o que eu estou dizendo é você colocar isso acima do que não deve estar. Outra coisa, as minhas viagens e meus entretenimentos. Eu conheço gente que todo final de semana faz uma viagem, constantemente. E estou dizendo que viajar é ruim, não. Mas só vive para isso, e vive, sabe, em função disso. As minhas viagens ficam ali naquela coisa, né? No seu entretenimento. Cadê o shopping? Os shoppings estão fechados. As agências de viagem estão fechadas. Os aviões não estão voando. Ninguém chega no Brasil, ninguém sai do Brasil. A coisa está fechada. E as tuas viagens, para onde vão? Esse tempo de crise faz a gente pensar.
faz a gente pensar nessa ostentação, faz a gente pensar no nosso guarda-roupa. Tem gente que se ostenta nas roupas que às vezes nem usaram, se ostentam nas marcas, nas grifes, vão no shopping, só sai de lá cheio de sacolas de roupa que às vezes nem usa, mas para ostentar, para dizer que tem a marca tal, que tem a roupa tal, que tem variedades. E agora, para que serve a você essa variedade toda de roupas? Só para encher os seus olhos de orgulho, de uma ostentação vazia. O Evangelho não nos ensina a sermos assim fúteis. E esse tempo de crise serve para a gente pensar nessas coisas. Serve para a gente pensar no nosso clube preferido. Viu aí? Cadê os jogos? Na televisão. Vai passar agora aí no domingo, numa rede de televisão, um jogo da seleção brasileira de 2002. Porque de 2020 não está passando, os times estão em quarentena, os estádios estão sendo ocupados e sendo transformados em hospitais para atender os que aparecerão doentes, como é o caso em São Paulo, alguns clubes que cederam cedo espaço para isso e a prefeitura tomou conta disso tudo. E aí? Não tem jogos sendo transmitidos, não tem partida de futebol. E o teu clube preferido? Aquele clube que às vezes você é mais fiel a ele do que fiel a Jesus. Você é capaz de fazer longas viagens para assistir uma partida de futebol em outro lugar. Alô, alô, crente! Alô, alô, crente! Conheço gente que foi viajar longe, mas não faz uma viagem missionária para atender lá, ajudar um missionário lá longe. Sabe o que é isso? Você é mais fiel ao seu time de paixão do que a Cristo e a sua obra. Esse tempo de crise faz a gente parar para pensar nisso, porque faz a gente pensar do que vale ter isso, essas coisas todas e colocá-las em competição, às vezes até mais destacado do que o amor que temos que ter a Jesus, a sua palavra e gloriar-se na cruz de Cristo. Nas nossas habilidades pessoais, o que nos vale agora as nossas habilidades pessoais em tempo de quarentena? Você que se ostenta nas suas habilidades, é vaidoso com isso. Bobagem. Esse tempo de crise nos serve para pensar nessas coisas. Paulo fala dois tipos de pessoa. O que se ostenta na carne e o que se ostenta somente na cruz de Cristo. Essa crise mundial serve para a gente sentir e ocorrer em nós um esvaziamento dessas coisas. Para a gente ver o que, na verdade, o que vale. Não é meu guarda-roupa cheio de roupa de marca. Não é eu ter um álbum nas redes sociais com as fotos das minhas viagens. Não é para mostrar para o outro o meu time da paixão. Esse tempo não é para mostrar a minha profissão, os meus estudos, culto à intelectualidade. Tempo não é tempo de você ficar pensar, é tempo para você pensar nessas questões suas, da sua gorda, recheada conta bancária. De que adianta tudo isso? De que adianta tudo isso? Esse corpo teu sarado. Isso está entrando em conflito com a fé que um dia você abraçou. Esse tempo que Deus deparou para a sua igreja na terra é uma possibilidade da gente se esvaziar desses fúteis motivos. Podem ser até importantes, tem até o seu lugar, mas o devido e principal lugar é como Paulo diz aqui, ó, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão ou somente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo ele faz uma conclusão prática pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Você pode viver sem essas ostentações humanas carnais todas, mas o crente não vive sem o Senhor. E esses dias servem para você pensar nessas coisas. Você pensar na sua vida pós-morte. Você pensar na sua vida no arrebatamento. Você pensar na energia, no investimento que você faz em coisas vazias.
e você sair dessa quarentena, você e eu, mais focados na cruz do Senhor. Saiamos dessa quarentena. Estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Me glorio sim, não nas marcas de roupa, não na minha profissão, não nos meus estudos, não na minha capacidade pessoal. Não. Me glorio, não no meu time de futebol. Não nas minhas viagens, onde eu fico provocando inveja no outro, onde eu fico exibindo uma vaidade minha, do meu corpo sarado. Não. Me glorio na cruz de Cristo. Porque foi nela que o meu Senhor derramou seu sangue. Ela é a marca, ela é o símbolo do Evangelho em nossa vida. Não sejamos inimigos da cruz de Cristo. Não sejamos. Não sejamos. Estejamos com o coração aberto, sincero, a ser tratado pelo Espírito nesses dias, para sermos mais achegados ao Senhor, mais próximos do Senhor, para que saiamos desses dias mais enriquecidos de sua presença e de sua graça. O relógio do tempo de Deus está correndo. E ele disse que voltará para buscar a sua noiva. Estejamos assim, pois, preparados para o encontro com o Senhor. Amém, amados? Eu sei que esse tipo de mensagem não promove muito ibope. Eu sei disso. Mas eu sei que é isso que o Espírito diz à igreja. Eu sei que é esse o desejo do Senhor, tratar, purificar uma igreja, para que ela seja sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem defeito, porém santa e gloriosa, para o encontro com o glorioso. Portanto, amado, nos gloriemos somente na cruz de Cristo. Pastor, o que eu faço com as outras atividades da vida? Torça pelo seu time, mas não coloque o seu time acima. Viaje. Isso faz bem às vezes para a mente, para a alma, mas não coloque isso acima. Se você é alguém que tem uma conta bancária recheada, abastada, suprida, não ponha a tua fé nessas coisas. Ajude quem está próximo de você até. Use esse recurso como instrumento da graça de Deus para abençoar outras vidas e não bata uma selfie quando você ajudar o próximo. Não fique endeusando a sua inteligência, os cursos, os diplomas que você tem. Faz isso não. Faz isso não. O princípio dessas coisas é: faz em secreto, que o Pai que vê em secreto te recompensará. Faz isso. Faz isso. Coloca o teu coração nas mãos do Senhor e deixa Ele esvaziar você. Convém que Ele cresça e que nós diminuamos. Que Ele nos abençoe. Amém, amado? Uma noite descansada. Vamos ver se a gente consegue organizar aí uma live, talvez para sábado, domingo também, com certeza teremos. Estaremos pela manhã na igreja ali, como tivemos no domingo passado, recebendo algum donativo. Nós distribuímos algumas cestas básicas para algumas famílias necessitadas. Deus viu, foi bênção. Deus usou você. E se você ainda é tocado pelo Senhor a levar algum gênero alimentício, pode levar, que a gente sempre tem encontrado mais alguém que necessita dessa ajuda preciosa com esse gênero alimentício. Deus tem sido honrado nessas questões. Torne-se mais sensível. Estaremos lá na igreja. E quem quiser conversar conosco, teremos um tempinho lá de 9 até as 11h30 para conversar com alguém, dar alguma orientação, orar com alguém. A igreja não estará funcionando em caráter de coletividade, mas estaremos ali para atender alguma situação que se faça necessária. Tá bom? Deus abençoe.
feliz com o Senhor, vamos nos gloriar na cruz do Senhor Jesus. Tá bom? Deus abençoe.